Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aqui o que a mídia falou, né? A repercussão da mídia sobre a vitória do Flamengo ontem. A mídia falou bastante coisa, tem novidades e trouxe revelações bombásticas. Ficou interessado e quer saber do desfecho dessa história? Então assista esse vídeo até o final. Tite falando depois da vitória 1-0, magrinha. A torcida não gostou, olha aí. Todo esse contexto que tu colocou, né, não fez uma boa partida. E tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência sim que teve abaixo. Trabalho. Não tem outra forma. Na sequência, quando é uma retomada que tu vem com duas derrotas, Cícero, com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente, o grupo também, humanamente, ele sente. Uma retomada, ela vai te dar uma melhor condição. Ela tem uma retomada de atletas, ela vai te dar como opções. Falando a verdade, então, quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora, quando tu tem Nico, Varela e que entraram no jogo, a gente tendo cuidados com eles, Nico, Varela e Cebola fora, também perde esse poderio todo, né? E a relação de confiança ela se perde um pouquinho também. Dessa vez não teve gramado sintético para colocar como desculpa, não teve altitude de 3.700 metros e não teve jogo 11 horas da manhã com quase 40 graus e o Flamengo não jogou a bola que todo mundo espera que o Flamengo jogue. O próprio professor Tite reconheceu e a gente tem os passes do Flamengo no jogo contra o Amazonas. Eu pedi essa tela aí. Então fale sobre ela. Ela fala por si. Mas explica pra gente, tá? Passes tentados, 728. Correto. Pra frente, 23%. Tá. Para os lados, 62%. Tem negócio que você tem que ter paciência pra encontrar espaço? Você Não é paciência. Aí é a interpretação. Não é paciência, é opção para não correr risco. E pra trás? Para trás, 15%. Mas o fato ali é para os lados. Passe pro lado, é? Abel, 62%. E quem vê o jogo se irrita. Porque o tempo inteiro é isso. Você praticamente não leva a bola. O Flamengo vai caminhando. Quando chega na intermediária aí, especialmente no segundo tempo, é só toque para o lado ou para trás. São raros os passos para frente. Não, mas é uma nova escola de jogo. Não é nova escola de jogo. Toca e não voe. Toca e não voe. A questão é a seguinte, o que eu acho, a minha cabeça, o Tite falou ali em segurança e tal, eu acho que isso passa por conceito do Tite. Porque a gente está acostumado a ver, por exemplo, o Bruno Henrique. Esse gol foi bonito, belo gol, jogada de fundo. Muita iniciativa do Vinha. Já tem um porém Não aí. é perna trocada, o lateral canhoto vai no fundo e cruza. E aí parecia que a coisa ia deslanchar. Parecia, mas como então, eu falei ontem aqui, o Flamengo faz 1-0 e está satisfeito. Isso é conceito do Tite? O conceito do Tite é o Só se for seguinte. conceito 2024, porque eu vi o Grêmio do Tite de lá atrás, campeão da Copa do Brasil, não era assim. O Corinthians do Tite, campeão 2015 brasileiro, não era assim. Era o time que Corinthians goleava? Campeão, Não, goleava, não é. mas não jogava só pro lado. Olha só. E nem a seleção brasileira. A gente vê o Bruno Henrique. Não foi campeão na Copa, Qual mas é a jogava só pro lado. característica principal do Bruno Henrique? Pega a bola, vai pra cima. Arranca pela ponta esquerda ali, joga velocidade, dribla um, dribla dois e vai pra dentro. Ontem, ou não só ontem, tem acontecido muito. O Bruno Henrique, ele começa, quando parece que ele vai arrancar, ele para, vira e toca a bola pra trás, ou toca pro lado. Mas isso você acha Aí o torcedor fica como? Desesperado, porque ele Você acha que é a ordem participação do do Tite treinador? ou é uma fase do isso Bruno é Henrique? quando um jogador faz isso, você, ok, esse jogador tá cansado. Agora, quando o time inteiro faz isso, só pode ser conceito do técnico. Dúvida Ah, Bruno pra... Henrique. Levantou essa bola na área aí e tal. Uma ou outra que ele tenta na área. Mas o mapa mostra ali 62% de passe pro lado. Pra enriquecer e Não, esquentar a sua análise e a nossa análise. Quem estava jogando antes do Bruno Henrique? No lugar dele? Cebolinha. Cebolinha estava jogando assim, que nem o Bruno Henrique, ou estava partindo para cima? Em alguns momentos partia pra cima. Por que a diferença de Cebolinha para Bruno Henrique? Pergunto eu. Eu tô falando, não é o Bruno Henrique, eu peguei como exemplo, porque a característica do Bruno Henrique é atacar o espaço. É jogar a bola na frente, usar a velocidade que ele tem
Né? Até nosso amigo João Guilherme tem um bordão que fala, nem cavalo aguenta. Quando ele Essa bota... é do Didico, pô. Essa é do Adriano Imperador. Não, que ele bota na frente, nem o cavalo vai aguentar. Só que ele não tá botando mais a bola na frente. Você citou o Bruno Henrique. Eu perguntei de Cebolinha. O Cebolinha estava jogando diferente. Estava jogando diferente até certo ponto, Abel. Quando você pega o meio campo, o Gerson toca pro lado. A bola vai no lateral, volta pro meio. O zagueiro toca pro lado. É só toque pro lado. Ontem foi assim mesmo. Você vê o jogo, você fica irritado. O torcedor do Flamengo vaiou. E mais, o torcedor do Flamengo está demonstrando pela sua ausência nas arquibancadas que não compra a ideia desse time. Se você pegar ontem, e não é a primeira vez, e foi assim no domingo, e foi assim em jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, o Flamengo, até o ano passado, o jogo do Flamengo era lotado. Não sobrava lugar. E esse ano, desde o Campeonato Carioca, você olha, quando eles começam a botar aqui aquelas listras vermelhas e pretas ali na arquibancada, aquilo é para tapar buraco. Porque ali é para ter gente. Olha aí a média de público. Olha só. Contra o Boa Vista, 35 mil. Contra o Amazonas, 36 mil. Contra o Volta Redonda, 42 mil. A média na temporada, 50 mil. Não é a média do Flamengo. Não é. Mas esses públicos aí mostram... O Prates tem uma tese sobre isso. Não. Corinthians campeão brasileiro 2015. 38 jogos. Gols marcados, 71. Gols sofridos, 31. Saldo de gols, 40. Tá. Ganhava de 1-0? Não ganhava de 1-0, mas nunca foi um time... O Tite nunca teve isso, nem a seleção brasileira. Muito apetite. Um time de muito apetite. É sempre um time controlado. Apetite, e eu entendeu entendo... essa, Eugênio? Time foi o que deu pra fazer. Pode seguir, Eugênio. Na ausência do professor Celso Zelt, você... Ele que me mandou aqui. Então, sempre foi um time, e o Tite falou sobre isso, né? É um time do equilíbrio. Só que ontem não teve equilíbrio, porque o Amazonas praticamente não atacou. Era o Flamengo no ataque. Segundo tempo, então. Segundo tempo. E era o Flamengo que, quando tinha a oportunidade de arriscar uma jogada, não arriscava. E não foi só agora, tem sido assim em vários jogos. Então, assim, você vê que o público vai caindo. O jogo de ontem era para estar lotado. E reclamando. E o que vai, reclama. Aí, quando começa a preencher a arquibancada com listras vermelhas, que você veste a cadeira, né? Você coloca ali para poder parecer ali que não está vazio, é porque está vazio. Mas o Prates tem uma teoria. Não. É que eu tenho teoria. Ele me falou. E torcedor já viveu e ele vive o clube, obviamente, intensamente, como pouca gente que não torce vive. Ele vai na boa, vai na ruim. E essa ausência eu entendi. É uma maneira, você acha, Eugênio, de demonstrar insatisfação com o time? Não é demonstrar insatisfação, é de não estar achando que vale a pena ir. É que às vezes tem que correr na subida, né? Quando você tem que correr na subida, você tem que estar junto com o time. O time não está indo bem. Só vai na boa? Correr na descida, eu vou também. Torcedor é esse que só vai na boa. Olha só, Abel. Qualquer torcedor de qualquer time, quando o time está jogando bem, você quer ir ver o jogo. Quando o time é modorrento, o time fica tocando a bola pro lado, o cara não sai de casa. Não, mas tem torcida que vai só na ruim. Não. O time tá mal, ela vai. Agora, o time tá mal, Eugênio, mas uma média ruim, não. Ontem, 36 mil pessoas, não é um público ruim. 39 de presente. Não, só que para Flamengo... E para a média do Flamengo? O que eu estou colocando é Flamengo. Flamengo no Maracanã. A gente se acostumou, de 2019 para cá, ver Maracanã... Acima de 50 como você gosta de falar, sold outs. O que é isso daí? Com ingressos esgotados. Bom. Não tem ingresso para ver o jogo do Flamengo no Maracanã. Agora está sobrando. E quando começa a faltar, é que não está sendo tão atraente para o público. Mas vamos combinar. O Tite nunca prometeu o espetáculo no Flamengo. E a contratação do Tite, quando o Flamengo contrata o Tite... mas a torcida quer espetáculo, amigo. Não, mas ele sabe que dirigindo o Flamengo... Mas eu até... Ele tem que jogar bola, né? Eu até vejo que houve certa compreensão da torcida do Flamengo pelo momento do clube. Uma temporada para se jogar no lixo no ano passado, nada a aproveitar. Vamos com o Tite para tentar uma segurança de time, para tentar estancar... Voltar a ganhar. Então, voltar a ganhar. Não é só que jogou mal ano passado, não ganhou nada, nem o Carioca. Exato. Vamos estabilizar, vamos voltar a ganhar. Uma primeira parcela muito pequena foi cumprida, que voltou a ganhar, ganhou o Carioca, que foi tratado como uma prioridade pela diretoria. E agora, não se dá para esperar plasticidade, um Flamengo envolvente. Isso daí o Tite nunca foi e nunca prometeu. Mas jogou mal. Então, mas o ponto para mim, além de jogar mal, esse time do Flamengo não alcançou
o que o Tite quer e o que o Tite sempre pretendeu como técnico, que é o tal do equilíbrio. Você acha que o trabalho dele já alcançou, Breno? Do próprio Tite? Porque a impressão é que o Tite está reconhecendo que talvez ele imaginasse uma coisa e essa coisa não aconteceu ainda. É. Aí eu não sei o quanto isso tem alguma ligação com ter priorizado, como o Flamengo priorizou para ganhar o estadual, porque claramente o clube se mobilizou para ganhar o Carioca como ganhou, né? Até não abrindo mão, mas negociando talvez no começo de Libertadores, no começo de Brasileiro. E eu acho que o Tite está reconhecendo que o estágio do trabalho não lhe agrada também. Eu tenho essa impressão. O Tite usa muita figura Ele de deixou linguagem. claro ontem na entrevista que o time jogou mal. E que é isso que a gente tem que tentar analisar aqui. Por que o Flamengo não está conseguindo jogar? Então, mas aí que entram vários fatores. Diga Se lá. a gente botar a lupa só no trabalho do técnico, a gente não consegue entender o que é o Flamengo de hoje. E o que se esperava do Flamengo desde o ano passado. E em todas as temporadas, começo de temporada do Flamengo, a gente olha para o elenco, esperamos uma máquina. E o que o Flamengo tem se tornado nos últimos anos é uma máquina de subvalorizar o próprio elenco. O elenco do Flamengo está sempre ali aquém das expectativas, aquém do potencial. E sai técnico, entra técnico, nenhum deles consegue tirar tudo que o elenco pode oferecer. Então, há um problema maior, porque se a gente ampliar um pouquinho o recorte, a gente vai perceber que passaram técnicos com características de trabalho diferentes, com filosofias de jogo diferentes, com abordagens diferentes, até no tratamento humano, no aspecto ali de relacionamento com os atletas. Não dá para comparar São Paulo com Dorival. Então Estou falando de tática, estou falando da abordagem humana. Mas dá para comparar na abordagem Tite com Dorival, dá para comparar no aspecto tático alguma coisa do que o Vitor Pereira pretendia e o Paulo Souza. Mas por que tantos técnicos têm passado pelo Flamengo e não conseguem tirar o máximo? É sinal de que há problemas maiores. Um dos problemas do Flamengo, que o Tite certamente deve estar incomodado, é um problema físico. O Tite sempre se acostuma... De novo? Não, mas isso está desde o Renato. Desde o Rogério. Então, muitas lesões, mas agora, no caso do Tite, é um problema de não conseguir ter o time na intensidade ideal. E o Tite sempre... a gente sempre viu nos times do Tite um comportamento físico de jogadores. Pô, o Corinthians do Tite era Ralf e Paulinho, os caras ali no auge, meio campo pegador, meio campo intenso. No Flamengo, ele não tem isso. O Pulgar é um jogador ali de característica de passe, de uma bola mais vertical, não é esse jogador... Mas ele tem o Alan. Não, tem o Alan, mas o Alan ontem no segundo tempo murchou, não conseguiu manter o rendimento do primeiro para o segundo tempo. E vários jogadores. Arrascaeta continua sendo um craque, certo? Então, mas aí fica a dúvida. Não tem Esses caras estão jogando mal. O Eugênio citou o Bruno Henrique, você citou o Alan e outros jogadores. Porque o time coletivamente não está bem, a individualidade não tem aparecido, pelo menos nesses últimos jogos, ou os caras que estão mal fisicamente, então, ou alguns estão mal individualmente, tecnicamente. Mas é por isso... Quais são as respostas? É por isso que eu não culpo só o treinador por não conseguir tirar o máximo do elenco. Eu tenho certeza que esse elenco, o mesmo elenco do Flamengo, transportado para o Palmeiras, renderiam mais, não só pelo técnico, mas pela a estrutura do clube, que cuida melhor do atleta, os processos internos são diferentes. No aspecto físico, a gente vê o Palmeiras sempre dando resposta, mesmo em situação de desgaste. O Veiga, por exemplo, tem sido questionado. Olha o Veiga, mas continua à disposição, está jogando. O Arrascaeta não, e o Arrascaeta foi desfalque em várias oportunidades no Flamengo. Todo fim de temporada o Arrascaeta estava baleado. Então, e isso numa constante. Então, mas eu lembro que assim que chegou o Tite com a comissão técnica dele, foi falado muito por várias pessoas da mídia, etc., que o Tite, com a comissão que tem César Sampaio, e eu falei isso várias vezes, sempre eu acompanho nas entrevistas, dele, inclusive. Quem mais que tem na comissão técnica? Kleber Xavier, etc. e tal, que eles iriam tomar conta do departamento de futebol do Flamengo. Exatamente. Como fez Jorge Jesus com sua comissão técnica e que isso tudo ia melhorar. Lembra disso? Eu falei isso, não só eu, mas eu falei muito isso. Não só você. E é por isso que eu tô desiludido, porque eu esperava mais. Eu esperava mais. E falei aqui ontem, quando dos palpites, né, Bel, que você falou que ia ser 4-0, 4-1. O professor falou 4-0.
O Praz falou 2-1. 2-1. Só você acertou. Você e o Prats. Não. Eu falei 2-0. Mas acertou que seria o jogo. O que eu Vocês falei acertaram. porque Eu o que tem errei. acontecido é um Flamengo que se satisfaz com pouco. Mas ontem não foi o caso, não. Não é que ele Ontem não conseguiu se ele não satisfazer com conseguiu mais. fazer No nada. É segundo diferente. tempo, é um Flamengo acomodado que olha pro jogo. O Amazonas não tá. Mas você achou que não foi foi isso? apresentação, Não. Toque lateral, é a opção Não. sempre Não por conseguiu não jogar, arriscar, não conseguiu atacar. por não ir pra Eugênio, cima. quando você deu esse Tem exemplo- sido assim sempre. Você deu esse exemplo em relação ao palestino, e aí você pode Sim. até ter razão. Palestino Fez e outros 2 a jogos, 0, mas dominou e se outros acomodou. jogos. Tem uma diferença. É diferente. Nesses jogos, o Ontem time não. criou chance para fazer mais. Isso é uma coisa. Ontem não criou chance para fazer Outros mais jogos. que um, não. Você pode citar o exemplo do De La Cruz chutando a bola para fora no começo, uma cabeçada aqui, outra ali. conseguiu Mas jogar, é uma vem- chance para ganhar, para fazer mais gols. Vem de 2 Eu acho derrotas. que ontem foi pior, Mas Eugênio. é um campeonato inteiro, uma temporada inteira, em que ele, no segundo tempo, ele para de jogar. Não, gente. Mas Não, mas para Prats, de jogar porque aqui- o time quer, porque o treinador orienta, porque porque os jogadores é o- também perdem a intensidade. A mentalidade é da segurança no jogo. É não segurança correr que tinha risco. ontem, Eugênio? Copa do Brasil. É não, sim. Eugênio, que Não, mas segurança 1 a 0 tinha não ontem, tá Eugênio? vivo. Quando você tem o time fazendo a opção por não arriscar uma jogada para frente e ficar tocando bola de lado, é porque tá na Não, cabeça, não. tá na mente deles 1 a isso. 0 um no jogo, Copa do ontem Brasil, eu discordo, Eugênio. eu respeito sua opinião. Ontem eu eu discordo. eu entendo também o que O Flamengo você não tá tinha nada falando, pra claro. ficar satisfeito, ganhando de 1 a 0 do Amazonas. ter que o time inteiro Então, pra por que Manaus. ao invés de tentar passo para frente, ficou tocando a bola de lado? Então, a gente tem que descobrir isso, analisar. Mas não é porque estava Enfia a satisfeito bola. com 1 a 0 no Amazonas. Teve lance que o lateral passava e o jogador com a bola pegava, rodava e jogava para trás. E na jogada que Você acha acelerou, que saiu eles o gol. estavam satisfeitos? Com a torcida vaiando, você acha? É aquele jogo de futebol do mínimo risco, mas quando você não assume riscos, você abre mão de atacar, porque você vai só para a bola de segurança. Então, eu não vou errar esse passe aqui no ataque, vou tocar para trás, começa de novo a jogada aqui, porque eu não vou arriscar. O que a gente estava falando aqui essa semana do Wesley, do Corinthians, que muita gente fala, mas ele tem que tentar o drible, ele tem que tentar ir para cima. E quando ele vai para cima, ele ontem abriu o caminho para a vitória do Corinthians, quando ele foi para cima da marcação. Sabe, você tem que tentar o diferente, você tem que tentar um passe enfiado e tal. Mas o Flamengo não, ele não Acho que fazia não a é por opção por ontem não foi arriscar. por acomodação, Era o seguinte, não. e se eu tentar Foi falta esse de passe capacidade. aqui, corre o risco de eu errar, o time adversário pegar a bola. Não é Melhor possível. não, Não, Eugênio, mas toca foi pro 1 a lado. 0, tava 1 a 0. Veja bem, para quem fala tanto em as entrevistas, inclusive levando auxiliares, preparador físico, fisiologista, comissão técnica dele que trabalha com ele, para quem fala tanto em minutagem, em dificuldade para repetir o time, em preservar alguns atletas, desgaste excessivo. Então, esse ele é vai o ter que levar mantra. o time inteiro para Manaus. Esse é o mantra. Não, acabou esse negócio. Ele vai ter que ir para Manaus, ele não tem como Esse falar é o o seguinte, mantra. não, eu vou levar agora muitos com 20, 19, porque eu vou descansar todo mundo no Rio de Janeiro, Mas, não tem jeito. mas essa não é a cabeça deles, eles não vão descansar todo mundo em jogo nenhum. Não, ou descansar muita gente, vai ter que levar o time completo. Mas vai ser sempre assim. Sábado vai jogar em trocar Bragança. 3, 4 jogadores de um jogo pro outro e tal, mas o time Não, mas se reserva fizesse inteiro 3 não vai ou ter. 4 ontem, não faria isso, eu acho. Ele fez, Se- por se exemplo, ele abre ele não 3 a 0, levou 4 a 0 ontem, não. para La Paz. La Paz, alguns jogadores ficaram no Rio de Janeiro. Então, mas Ele, aí você- tinha a situação da altitude. Pelo menos uma das explicações foi essa. Agora, para Manaus, não, porque para Manaus ontem, Eugênio, se o Flamengo se fizesse ontem 3 ou 4 a 0, aí você compreende. É jogo Agora a não tem jogo. jeito. Ele pensa o seguinte, sábado tem jogo com o Bragantino. Segura aqui. Se continuar segurando assim, vai cair. Mas tá segurando. Dorival foi vai campeão segurando, lá e vai, caiu, imagina. Vai levando, vai empurrando com a Não, barriga já e segurou tal. demais. A situação de resultado não é ruim. Mas esse O ponto... resultado não é desesperador. Mas esse ponto que o Pratos tocou é fato. O Flamengo agora abriu... Não, o jogo na Amazônia já foi de outro tamanho, já mudou completamente. E abre a possibilidade de Completamente. dar um Vou vexame. repetir de o que eu perder falei. Claro. O Flamengo Amazônia. vai jogar na Arena da Amazônia como mandante. Não, mas Sim, mas a gente tá falando da bola, o time tá Não, mas jogando, ninguém tá Eugênio. falando de mandante ou visitante. Na bola, o que tá o- falando é que se ontem fosse 3, 4 a 0, ele podia colocar um monte de Amazonas reserva não lá. incomodou Ele não o vai poder Flamengo. Não, poupar. mas em Manaus é outro jogo. Não, mas o Nova Iguaçu, por exemplo. Lá o Flamengo será de novo mandante como foi ontem. E a tendência é que o Flamengo ganhe, Breve. mas o Tite não terá apoio político, que é tão valorizado internamente, para colocar um time alternativo.
vai ter de... Ele não Mas vai ele ter não essa vai segurança. colocar time alternativa. Ele não tem uma grande colocaria. vantagem. Não, no Campeonato Carioca, ele ganhou o primeiro jogo do Nova Iguaçu de 3-0. No segundo, ele botou o time titular, quando ele poderia mas poupar. o Flamengo, por Você exemplo... acha que ele pouparia no jogo da volta de Copa do Brasil? Não pouparia. Mas Contra esperava... o Palmeiras no Allianz, ele tirou Pedro e... vai entender. E quem mais? Arrascaeta? Mas De La Cruz, tirou De La Cruz e o Pedro. Então, ontem esperava-se uma Não vantagem... correr risco. Perdão. Uma vantagem maior do Flamengo ontem seria fundamental para o planejamento. Já está tendo problema físico, jogadores lesionados, precisa rodar. Ontem era necessária uma vantagem maior. Então, mais do que o desempenho, foi a oportunidade que o Flamengo perdeu pela falta de ímpeto, a falta de um jogo um pouco mais objetivo, um jogo um pouco mais intenso. E era uma oportunidade. O menino muito entrou, evidente Matheus também. Gonçalves, primeira bola já chutou no gol. Sim, sim. Ele entrou bem no jogo. Vai querer arriscar, pô. E assim, se fosse algo que a gente percebesse, o elenco não tem de qualidade, mas não tem característica para isso. Mas o gol sai de uma bola acelerada, que houve ali objetividade. Ali que ainda houve havia uma o interesse tabela, no jogo. Aceleração. Então, não é por limitação de jogadores ou de estilo. Então, o Flamengo ontem foi mal e muito mal nesse aspecto, porque Acomodação. gerou a necessidade de colocar força máxima no jogo da volta. É o conceito de correr o menor risco possível. O Prats fala bem do negócio do guarda-chuva. Como é que é isso? Não, isso aí é uma coisa do explica time. direito. Peraí, desculpa. Explica direito. Vamos falar com total respeito ao Amazonas, que subiu da Série C, veio Foi Série B. extremamente É um competente time pra jogar novo, ontem. é um time que está Competente. investindo, etc. Não e tal. fez cócegas na Mas o defesa do Flamengo Flamengo. tem que amassar o Amazonas. Não fez cócegas, O espera um Flamengo, o pouquinho. maior elenco da América Não do fez Sul, cócegas, tem mas que também não fizeram amassar. cócegas neles. Sim, o Amazonas não fez cócegas no Flamengo, Eugênio. Não fez. E quantas cócegas fizeram neles? O pé dele tava lá, assim, Por isso, encostava e porque dar o Flamengo, cócega na justamente axila, para ninguém não fez correr cócega, risco, então. Que não risco? assumiu o risco. Tava jogando contra quem? Contra o Manchester City? Que risco? Contra o Amazonas. Ah, para. Então, eu concordo contigo. Ai. Ele devia correr risco. Claro. Ele devia assumir Eugênio. risco, mas ele não quis. O Amazonas não fez cócegas. E o Flamengo fez cócegas no Amazonas no segundo tempo? Vamos ouvir as vaias da torcida do Flamengo no Maracanã, pra gente falar um pouco mais. Tá anunciando, parece que a gente vai ver um gol. Vai. Vou fazer o quê? Só teve um gol? Na semana passada, Tchatcho Kudê, técnico do Internacional, reclamou de vaias, de críticas, de corneta da torcida, xingamento, etc. Um momento ruim do Internacional. Mais um tropeço do Internacional em casa. Ele disse que o torcedor tem que estar do lado mesmo. Ele quis dizer isso. Sim. Que o torcedor tem que estar do lado mesmo em momentos difíceis e que isso iria atrapalhar o Inter. Isso cabe para o Flamengo, vocês concordam? Não dá pra- O torcedor erra ao vaiar? Eu acho que o torcedor tem total direito de vaiar. Por que não? Mas não dá para comparar situações. No caso do Kudê, ele explica um clube que está há algum tempo com uma fila de títulos, muita ansiedade, muita pressão, o torcedor já meio ali de bode. Então, no caso do Flamengo, é pior, porque o Flamengo está ganhando um monte de título nos últimos anos. Então, no caso, mais um motivo. Mas no caso do Flamengo, não há o ambiente do Inter. No Inter, e aí a gente viu invasão lá no Beira-Rio, seguidas vezes. instabilidade. Todo ano tem, e o torcedor exagerando, até na imprensa gaúcha, as críticas muitas vezes desmedidas. No caso do Flamengo, não é o que está acontecendo. A mídia carioca que Não, cobre o Flamengo também tem cornetas também, viu? Total. Mas o Essa que tem em todo lugar. Mas o torcedor do Flamengo até aqui estava abraçando o time. E mesmo, ainda não é o ideal, mas vamos acreditar, vamos lá. Nossa, o time decepcionou no ano passado, foi ruim a temporada. No fim do ano, o torcedor estava apoiando o time, estava enchendo o estádio, estava acreditando que 2024 seria diferente com o Tite, passando uma mensagem positiva para o elenco. Então, a torcida do Flamengo, eu não vejo ali um problema de comportamento. E tanto é que o Tite nem questionou. E não dá para comparar a situação. No caso da torcida do Flamengo, é uma vaia pontual e num dia Vaias, normal. E xingamento ao técnico? Não, mas... Normal? Não, isso sempre vai existir. O questionamento ao técnico... Você falou tudo, sempre vai existir. Eu acho que desde o Jorge Jesus, qual técnico? É mais fácil a gente perguntar.
Depois de Jorge Jesus, qual técnico no Flamengo não foi vaiado ou xingado pela torcida? O Dorival não chegou a ser xingado, mas foi muito... Só foi demitido, só. Não, e foi muito cobrado na reta final do Brasileiro. Foi cornetado, sim. Lembra disso? Claro. Mas eu não... A corneta é edificante, não sei se Abel. chegou Você não pode tirar a... o direito da corneta. A corneta tá no processo. Mas eu falei. Faz parte. Mas eu falei. Claro. Nenhum problema em vaias. Mas eu tô com orelha. Pra mim, são Mas tem que ir ambientes embora, completamente fora diferentes. fulano vai tomar bubu, não sei o quê. Isso aí é normal? Todo técnico? Não, mas não... Ontem foi um protesto ali do torcedor, insatisfeito com a maneira como o time jogou, 4 jogos de desempenho ruim, de falta, de olhar para esse time e saber que pode mais. Então, ali um manifesto pontual e, para mim, pelo que a gente está acostumado a ver no futebol, absolutamente normal, nenhuma linha cruzada. E o Tite certamente já foi xingado em outras ocasiões. Entende que isso faz parte de um torcedor que não está satisfeito com o desempenho do time e ponto. Não vejo que a partida... E sempre, Abel, o técnico no Brasil que emenda ali 4 jogos ruins, ainda mais no Flamengo, que é o time mais popular, vai ter hashtag fora Tite, vai ter... Você acha que isso é normal? Não acho que isso é normal, mas pelo contexto de ontem, eu consigo assimilar e consigo, de certa forma, entender a cabeça do torcedor rubro-negro. E sabendo disso, o Tite precisa melhorar o senso de urgência de uma equipe jogando e produzindo mais. Eu não acho que todos... Porque você não falou só do Flamengo, você abriu o leque e é assim que acontece no Brasil. O time começa a oscilar, o time joga mal, 3, 4 resultados ruins, troca o técnico. Mas aí que tá, Abel. E eu não consigo normalizar isso. Não, mas o problema Ou então aí, os Abel, campeonatos vão terminar todos empatados, o problema todos os times vão estar bem sempre. Mas o problema não está em protestar de maneira pacífica, assim, alguém da arquibancada, a vaia, o xingamento. O problema maior não está aí. O problema maior está em quem comanda entrar no barulho por falta de convicção. Aí é uma outra história. Porque quem troca, claro que torcida, opinião pública, hoje em dia hashtag pra cá, hashtag não sei das quantas pra lá, tudo isso leva pro ambiente, muitas vezes, algo muito carregado. Eu discordo também Agora, do se você tem uma diretoria que está com você, ou está vendo um trabalho, está analisando um trabalho, olha, o time aqui não ganha 4 ou 5 jogos, mas a gente está vendo que esse trabalho tem condição de evoluir, esse trabalho vai melhorar, o técnico vai melhorar o time, os jogadores podem melhorar, a diretoria vai ouvir o zum e vai segurar a onda. Nos últimos 15 anos no Brasil. Quase nenhuma. Fortaleza. Abel, mas... E só. E analisar isso também Eu não consigo normalizar, mas eu respeito opiniões de vocês. Mas olha só... Vocês têm diferentes visões, eu respeito. Mas olha o que aconteceu com o Gabigol. O Gabigol, no ano passado, chegou a ser vaiado e xingado. O torcedor não queria mais ver o Gabigol. Ontem, quando ele volta... Foi um fato novo para aliviar para os outros. Não, mas é ovacionado, o Gabigol. Então, quem trabalha nesse ambiente do futebol precisa saber que é desses extremos. O sentimento de arquibancada do cara Todos que nós tá ali. sabemos. Eu só não acho certo. Não, então, não, no mundo ideal, Sim. isso não aconteceria. Mas é esse mundo de extremos do futebol, de muita paixão, de muita emoção. E agora, se o Flamengo emenda 5 vitórias consecutivas, bate liderança do Brasileiro, se classifica tranquilo na Libertadores, a maré vira completamente, o torcedor volta a abraçar. O que está faltando, e aí não é só o resultado, é mais do que isso. É o torcedor olhar para o time e perceber, aqui eu me sinto representado. O torcedor do Flamengo, que se sentiu representado pelo time ontem, está torcendo para o time errado. Aí, Concordo com você. E nesse ponto, Perfeito. aí o torcedor precisa cobrar e se manifestar. O ideal, sem xingar o técnico, sem xingar o jogador, mas sabemos que não é assim que funciona no futebol. Diga, Leão, não ouvi o que você falou. Gabigol falando depois do jogo? Quase caiu aqui meu material. Vamos lá, então, com a tela, com números do Gabigol. Pelo que eu vi, ele quase não pegou na bola. Foi pedido... O Eugênio tem os números. A bola não chegou pro Gabigol, É isso. O time estava muito mal. Mapa de ações de Gabigol na partida contra o Amazonas. Jogou 26 minutos, 9 ações com bola. Tudo isso? Caramba, eu não percebi tudo isso. 5 passes certos, nenhuma finalização, uma falta sofrida. É muito pouco pro Gabigol, mas o time não ajudou. Certo? E ali embaixo tem o dado importante. Voltou a atuar após 66 dias. E o Tite, na coletiva, falou que colocou o Gabigol mais tempo do que ele aguentaria. Estava meio claro isso que ia acontecer, né? Pela circunstância, porque ele queria um jogador de peso ali na frente,
ele tira o De La Cruz, para tirar o De La Cruz do time. Então eu vou cornetar, e merece corneta. Por quê? Ué, poupa um monte de jogador, jogo importante, jogo contra o Palmeiras, etc e tal. Com medo de estourar o jogador. Aí um que não joga 66 dias, ele põe mais do que deveria? Ué. Ele admitiu o erro, né? Ué. Mas ele queria ali naquele Qual momento... a coerência nisso? Me expliquem. E ele queria naquele momento o tal do fato novo pro jogo. Exatamente. Você falou Estou tudo. botando aqui o Gabigol, a torcida vai levantar. Ele falou também que havia o clamor popular e tal. Primeira bola ele quase perdeu ali, né? No meio de campo. Mas aí não há cuidado com o medo do jogador estourar? Cuidado. Necessidade também, porque às vezes a coisa ele está muito falou apertada isso. para você, Abel. O professor Vai lá e Danilo resolve. Luxemburgo falava um negócio de Meu apertado. filho, vai lembra? lá e Tá resolve. muito apertado, fico escolhendo. Desejo, necessidade, vontade. Exatamente isso. Titãs? É. Então, ó, a Luxemburgo torcida estava falava empolgada, aquele né? A negócio torcida lá. gritou, o Gabigol voltou e tal. Mas dentro do campo, não dava para esperar que ele entrasse depois de 66 dias sem atuar e desse um show de bola. Acho que eu esperava um pouquinho mais, mas também sabia que ia ser difícil cobrar dele, né? A gente sempre fica com a esperança, com a expectativa de que ele possa entregar. Só que ontem, o Gabigol está completamente absolvido. Não é que ele volta depois de 66 dias para resolver o jogo, para tirar o peso de cima do técnico. Vai lá, ajuda aí, porque mesmo você não tendo condições de jogar tanto tempo, Não, ele admitiu na coletiva que errou. Pois é, pessoal, o Flamengo ontem que ganhou por 1-0, gol de Pedro, gol feito no primeiro tempo. E depois disso o Flamengo não jogou mais futebol, né? O Flamengo deixou a desejar, né? O Flamengo poderia ter feito o resultado em casa e, como já foi falado, né, em outros programas de TV, o Flamengo ter feito o resultado em casa e ir já com o resultado debaixo do braço, né? Poupar os jogadores mesmo. O Tite ia ter a oportunidade de poupar o time titular. Se o Flamengo faz um jogo para 4-0, né, em casa, o jogo da volta, o Tite podia botar os caras, os reservas dos reservas, podia botar os caras da base praticamente para jogar, porque aí dava só para segurar o resultado e ele pouparia todo mundo, como ele quer poupar, ele pouparia todo mundo. Mas o Tite, não sei se é mando dele, se é a característica dele, eu não quero mudar a minha característica, eu não quero que o time faça goleadas, porque aí sai da minha característica. O time tem condições de fazer 4 gols, 5 gols, o time tem condições de fazer 5-0, mas eu não quero, porque aí sai da minha característica, né? Eu gosto do 1-0, sofrido, que aí tem a minha marca, pode ser isso, né? Mas, digamos que o Flamengo, esse time do Flamengo, um time que é ofensivo, você vê que tem um De La Cruz, né? Tem um Pedro lá na frente, tem uns caras velozes e os caras estão ficando recuados. Pega a bola, volta para trás, pega a bola, toca. Praticamente o jogo do Flamengo foi no meio de campo para a sua área. O jogo do Flamengo estava entre o goleiro, o meio de campo ali um pouquinho perto do goleiro e o meio de campo muito trocando passes e quando tinha a possibilidade de avançar, tocava para trás. E não sei o que pode ter acontecido na cabeça do Tite. Eu olhando o jogo, eu imaginei, né? Eu imaginei que ele fez isso. Vamos ganhar de 1-0. Na minha imaginação, né? Vamos ganhar de 1-0. Professor, mas a gente pode fazer 4. Não, mas aí sai da minha característica. A minha marca é jogar por um gol. A minha marca é fazer só um gol e se recuar e segurar o jogo. Porque senão, se vocês fizerem 5-0, 4-0, vai sair da minha característica. Aí a minha marca... Eu pensei isso. Porque os caras têm condições, sim, de fazer um jogo de 4-0 contra o Amazonas. Os caras tinham condições. E não fez, né? Então vamos ver aí como é que vai ser o próximo jogo, o que é que vai acontecer, né? O Flamengo tem quase um mês ainda para poder um jogo da volta lá na Amazonas. Vamos ver como é que vai ficar, né? Então, o Tite corre risco, né, daqui para lá, ou até lá mesmo. Vamos ver como é que vai ficar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!